Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para fazer mais uma live. Hoje vamos conversar com o Matheus Rocha, psicólogo, e vamos conversar sobre imaginação e desenvolvimento humano. Então, estou só esperando um pouco aqui para ele entrar, para as pessoas entrarem. Oi, Rafaela, boa noite. Esperando aqui. Aí, o Matheus já chegou. Boa. Então, vamos adicionar aqui. Já vou adicionar o Matheus. Mandei o pedido, sejam bem-vindos, bem-vindas, Marcela também. Aí, Mar, E e aí, tudo bem? tudo bem e você, Gui? Como que você tá? Tudo bem também, tudo certo. Você tá me Boa ouvindo noite, Rafa. bem? Eu tô, pra mim tá Tá, bom, tá bom. Só pra confirmar. tá. Mas a gente pode perguntar para as pessoas aqui também, né? Então, por favor, aí, Anda mandem aí. um boa noite aí pra gente, se vocês estiverem ouvindo bem a gente, se o áudio estiver bom. A imagem, o áudio, enfim. Então, Thaís tá aqui, Marcela tá aqui, Rafaela tá aqui. Ju está aqui, Fernando está aqui, sejam bem-vindos, bem-vindas. Bem-vindas. O pessoal está entrando aí, Marcela Ah, já mandou que tá bom o áudio. Legal, gente, obrigado. Boa, Verônica também aí minha mãe. chegou. Muito bom, gente. Lembrando aqui que, então, hoje a gente vai fazer uma conversa, né, sobre imaginação. Olha só que tema, né? Imaginação e desenvolvimento humano. E fiquem à vontade para vocês comentarem durante a live, mandarem perguntas. Vocês também podem apertar no coraçãozinho que tem aí no canto, que também ajuda bastante, né? Que dá like aqui na live. E vocês também podem compartilhar essa live com pessoas que talvez vocês saibam que se interessem por esse tema, né? Da imaginação, desenvolvimento humano. A gente vai falar de criatividade, a gente vai falar, claro, do olhar da psicologia e principalmente da psicologia histórico-cultural aqui, né? Mas, Sim. enfim, então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Mar, obrigado por ter aceitado o convite. E queria pedir para que você começasse se apresentando um pouco, então, e aí depois eu me apresento e a gente vai localizando as pessoas. Tá, primeiro também, obrigado. Se a live tá acontecendo, o Gui tá me convidando faz um tempo já, e eu tô falando, vamos marcar. E agora que a gente entrou no mês de julho, falei, não, vamos marcar, vamos fazer. A gente estava participando de outros eventos também, e aí falando sobre isso, alguém falou, vamos falar sobre imaginação, né? Então vou agradecer de novo e, enfim, me apresentar um pouco. Então, sou Matheus, como o Gui já introduziu. Eu sou formado em psicologia, terminei a graduação em 2019, já emendei no mestrado, então já estou no segundo ano do mestrado agora. Faço parte do Prosped, que é o grupo de pesquisa onde a gente se encontrou, né? A gente já se esbarrava antes também em eventos científicos, etc. E aí a dissertação do Gui também me fez querer ir para psicologia histórica cultural. E, e aí acho que é isso. Hoje a minha pesquisa, ela devido à pandemia, né? Acho que é importante a gente marcar isso, que devido à pandemia a pesquisa teve que ser alterada. Todo mundo que começou pesquisa em 2020 teve que refazer, teve que repensar, e aí a minha pesquisa era para ser na escola, e aí como a escola fechou, etc., a gente fez entrevistas com alunos egressos, né? E aí a gente fez as entrevistas até junto, né, Gui? A gente pode contar um pouco mais sobre isso depois. E aí Uhum. a ideia da minha pesquisa é discutir como que a memória e a imaginação atuam para os adolescentes jovens pensarem o futuro deles. Qual que é o papel delas nessa articulação, nesse momento importante da vida, né? Que é pensar o que quer ser da vida, e, enfim, todas essas coisas. Boa, Não sei boa, se eu falei boa. tudo, Gui, me fala Muito aí. bom. Então, eu aproveito para me apresentar também. Estou vendo que tem várias pessoas aqui, né, que estão chegando. Então, só lembrando que vocês podem comentar, podem curtir aí, podem compartilhar com as pessoas, que isso também ajuda a divulgar a live. Bem, o meu nome é Guilherme, eu sou psicólogo também, me formei em 2014 e desde então, né, desde a graduação, eu venho direcionando a minha atuação muito para o campo da psicologia escolar e educacional. Fiz uma pesquisa de iniciação científica na época, depois fiz um mestrado e agora estou terminando meu doutorado na área de psicologia escolar e educacional. E o grupo de pesquisa que eu e o Matheus fazemos parte
é o PROSPED, né? Processos de Constituição do Sujeito em Práticas Educativas. Talvez alguns de vocês que estejam aqui já conheçam esse grupo, né? A gente tem inclusive um Instagram, tem um site e tal, com todas as pesquisas do nosso Acessem lá, grupo. dá um like, Podem entra. acessar. O site é o prosped.com.br. E, e aí a gente se conheceu lá no grupo, né? E o grupo tem como perspectiva teórico-metodológica o Vygotsky e a psicologia histórico-cultural. Então, eu acho que é muito bacana a gente trazer essa dimensão da imaginação, porque, na verdade, apesar da gente ter uma atuação maior, né, na escola, com adolescentes, etc., a imaginação, pela defesa do próprio Vygotsky, ela faz parte ela é uma função psicológica, né? Sim, Então, sim. todos nós temos imaginação, e a imaginação, e é isso que a gente vai discutir aqui hoje, faz parte de muito mais coisas do que a gente imagina, né? Sim. Então, eu acho que assim, a proposta dessa conversa surgiu quando o Matheus já tinha feito algumas falas, né, sobre a questão da imaginação, da criatividade e tal. E, e aí eu fui pensando o quanto isso era importante, o quanto seria legal também criar esse espaço aqui no Instagram para a gente conversar um pouco mais profundamente sobre isso, né? Mesmo sabendo que a live passa super rápido, que a gente também não tem muito tempo de aprofundamento. Mas é basicamente isso. Então, eu estou terminando meu doutorado, também trabalho com adolescentes em escola pública, e hoje atuo na clínica, né? E também estou dando aula. Então a proposta é atuar tanto como pesquisador, quanto como docente, quanto como psicólogo clínico e fazendo essas várias coisas que a gente faz na vida, né, Matheus? É a vida Então, do psicólogo. é, Academia, da então, clínica, enfim. pois é. E aí acontece a pandemia no meio do caminho e aí a gente, né, tá aqui. Omar, eu queria começar então, assim, porque eu não sei se provavelmente todo mundo que está aqui não é necessariamente da área da psicologia, né? Acho que tem pessoas de diferentes áreas, mas talvez a gente possa começar com você falando um pouco mais da sua pesquisa e trazendo já um pouco o que você tem lido e tem visto em relação a esse tema da imaginação para a sua pesquisa e como é que você entende hoje a importância desse tema também, né? Não só para Sim, sua pesquisa, mas para sua atuação como psicólogo, por exemplo. sim. Até pensando, contando um pouco da minha história também, eu não tinha apropriação do Vygotsky quando eu cheguei no mestrado, etc. E aí a primeira obra que eu li dele, assim, que eu me debrucei, li vários, estou lendo de novo, inclusive, agora, é o Imaginação e Criação na Infância, ou Imaginação e Criatividade na Infância. E aí eu acho que, de falar de importante, do que é interessante, eu acho que o Vygotsky, na escrita dele, que foi o que me chamou muita atenção para pensar a pesquisa também, é que ele já desmistifica aquela ideia que a gente cria no senso comum, assim, que se a gente perguntar para qualquer pessoa na rua, assim, perguntar assim, quem imagina mais? A criança ou o adulto? A gente pode perguntar aqui agora. A maioria das pessoas vão falar, é a criança, porque a criança tem imaginação fértil, etc. E aí o Vygotsky pega e fala, não, quem imagina mais é o adulto, porque se a imaginação tem base na experiência, então o adulto tem mais experiência. Então, consequentemente, ele tem a maior capacidade de imaginar. E aí, a partir disso, enfim, pensando na importância da imaginação e do quanto que da adolescência, final da adolescência, para a fase adulta, parece que, devido a toda essa ideia do senso comum, a gente perde essa dimensão da imaginação, né? Então, sonhar, aspirar e etc., e sobre o futuro, enfim, fica um pouco para a criança ou pro adolescente ali, né? E aí, pensando tudo isso, é, chegando a todas essas conclusões, foi que eu pensei na minha pesquisa. Eu falei, cara, várias pesquisas já discutiram, inclusive do grupo, né? Já discutiram um pouco do papel da imaginação para o adolescente pensar o futuro e etc. E aí, quando eu fui ler o Imaginação e Criação na Infância, eu percebi que o Vygotsky traz ele explica um pouco como que esse processo de criação, né? Como que ele está relacionado com a imaginação. E aí ele fala que a primeira relação da imaginação com a realidade é a experiência. E aí ele vai explicando lá depois as outras três relações, que no total são quatro. E aí uma delas que eu falei, essa experiência talvez a gente pode chamar de memória, as memórias que ficaram, as memórias que a gente vai se apropriando durante a nossa vida, a nossa história. E aí, a partir daí, eu falei, cara, tá aí, eu quero
investigar e a Vera, que é a nossa orientadora, né, topou e falou, não, Matheus, vamos lá, mas aí articular um pouco qual que é essa dimensão da memória, da experiência que aparece na imaginação, porque, enfim, a gente pode aprofundar um pouco mais isso, mas quanto maior as nossas experiências, quanto maior for o nosso meio, que o Vygotsky chama de meio, maior as capacidades de imaginar, né? Entendi. Então, a partir daí, maiores as possibilidades de pensar o futuro, de romper com a realidade, com a desigualdade, enfim. Acho É, que eu extrapolei um pouquinho. é. Não, É boa. que Eu acho que é. não, é que é interessante o Vygotsky também, porque é difícil a gente falar, por exemplo, o que é importante? Porque vai chamando uma coisa e vai chamando e vai chamando, e aí você tem que explicar Uhum, tudo isso. Tentei ser um pouco mais exatamente. sintético, mas acho que era isso. Não, é exatamente isso. E, cara, fica à vontade para trazer, para falar o que você estiver pensando, porque, assim, eu acho que esse tema da imaginação, e eu quis um pouco também trazer isso, sabe, mas esse tema para cá, porque eu tenho observado muito, tanto na atuação na clínica, quanto nos espaços, nas escolas, assim, mesmo com alunos, com pessoas com quem eu converso, às vezes eu tenho percebido uma certa desesperança em relação ao futuro, sabe? E aí, uma das coisas que eu compreendo, a partir do Vygotsky também, é que esse futuro não está dado, né? Ele não está pré-determinado, as coisas podem mudar. Sim, Só que, mesmo para a gente imaginar um futuro diferente, a gente precisa imaginar, né? A gente precisa pensar em alternativas. E você sim, sabe que tem uma coisa, quando eu estava na faculdade, que eu comecei a estudar mais o Vygotsky e outros autores das teorias críticas de uma maneira geral, algumas pessoas falavam para mim que as coisas que eu dizia, que eu defendia, que eu pensava, eram utópicas. Então, tipo, mas isso é utopia, isso nunca vai acontecer. E aí, teve uma vez que eu ouvi uma resposta para esse tom de crítica, né? De que, olha, você está sendo muito utópico, que é assim, tá, mas a utopia é o que vai me levar para frente, né? sim, Se eu não achar que a sociedade pode ser melhor, se eu não achar que as coisas podem mudar, se eu não achar que eu tenho uma participação ativa nisso tudo e que coletivamente a gente pode superar a situação atual, eu vou cair no outro lado, né? Eu vou cair no fatalismo, sim. que também não deixa de ser imaginação, né? Aham. Porque quando eu imagino um futuro ruim e eu estou desesperançoso, isso também faz parte da imaginação. Então, assim, eu queria que você comentasse um pouco, pensando nessa questão da imaginação a partir da experiência, que você trouxesse um pouco a questão da arte, que é uma característica muito forte lá no nosso grupo, né? A ideia de usar a arte para agilizar a imaginação. Então, assim, o que você vê em relação a isso, né? Em relação à importância da gente coletivamente ter algumas experiências que ampliem as possibilidades de imaginação, sabe? Sim, sim. Eu acho que vou citar bastante Vygotsky aqui, porque é da onde a gente parte, né? Mas o Vygotsky cita também, né? Nesse mesmo livro, eu tô até com ele aqui, ó. Quem quiser depois, tá tudo cheio. Aí, ó, quase não tá marcado, né? É, e, e aí o Vygotsky fala também dessa possibilidade da gente conhecer o mundo, conhecer outras possibilidades para a partir daí a gente imaginar. E aí, para mim, a obra de arte ela é essa ferramenta, esse instrumento, enfim, essa que mobiliza, né? Porque quando eu lembro muito a Vera comenta muito isso e tem até inclusive um artigo dela que depois eu posso colocar no meu perfil, quem quiser e tal, que ela comenta sobre desigualdade, etc. E tem um exemplo que ela conta da escola, eu não lembro de que pesquisa que é, mas que é a foto do Sebastião Salgado. E aí, a partir daquela foto, que tem uma criança, eu acho que é numa guerra, se eu não me engano, tem uma foto da criança lá numa guerra, e a partir daquilo, um adolescente na escola criou uma história, rompeu com tudo aquilo, assim, aí você vai falar, a arte, ela tira a gente desse lugar cristalizado, ela tira a gente tanto eu diria dos dois, Gui. Você falou dessa coisa do utópico e do fatalista, assim, né? Eu diria Uhum. que a arte tira a gente dos dois, né? A arte, ora, ela pode chamar a gente um pouco pro meio termo, ou ora, ela, na verdade,
deu para entender isso. Tipo, ela pode tirar a gente dos dois polos, né? Porque Uhum. tanto um quanto o outro, ficar nesses polos eu acho que não é ideal. E aí, quando a gente põe a arte balança, ela chacoalha. O Vygotsky fala isso na psicologia da arte, né? Que esse poder da catarse, ela amplia as possibilidades da gente pensar e imaginar. E aí, quando, por exemplo, tem aquele documentário que a gente sempre usa, que é o Nunca Me Sonharam, né? Que a gente sempre usa para discutir com os adolescentes, etc. E lá mostram adolescentes que ousaram a romper com o status quo, ousaram romper com o que estava dado. E aí, isso Uhum. a gente usa essa materialidade enquanto arte para poder levar essa possibilidade para os adolescentes na escola. Eu estou falando enquanto grupo de pesquisa, né? Que eu não fui para a escola de fato, a gente ficou nesse remoto, enfim, tendo os encontros online, mas eu acho que um pouco da arte que estou falando, ela permite a gente, além de descristalizar, mobiliza o sujeito, eu acho que ela também permite a gente conhecer outras possibilidades, outras formas de, de expressão. E aí, outra coisa também que é importante quando a gente está falando de arte, que é o que você falou. Quem não viu, gente, volta lá, vê a última live do Guilherme que ele fez, que ele falou um pouco sobre o que o Jorge Colli fala da visitação e frequentação, na Uhum. verdade. Que ele fala naquele livro pequenininho que é arte, que é uma coisa que também, assim, não é a arte em si que ela vai trazer essa transformação que a gente está falando, enfim, porque se fosse assim, o ato da pessoa ir ao museu, ela ia sair de lá totalmente transformada, assim, não que ela não possa ser, mas assim, é o uso da Uhum. arte enquanto materialidade artística como ferramenta do psicólogo, né? Sim. Enfim. Eu queria só trazer aqui alguns comentários, né? Então, as pessoas aqui estão mandando vários corações aqui, dando várias curtidas. Podem continuar, isso é ótimo. A gente tem aqui o meu psicólogo, né? Que também está falando que ó, a arte por si se apresenta como uma linguagem que se comunica de forma direta com as emoções e vivências. Exatamente, né? Assim, a ideia de que a arte nos pega pelo campo do sensível, né? Dos afetos e tal. E aí, Mas, assim, tem uma coisa que você está falando que eu acho que é muito legal, eu acho que talvez esteja no centro dessa nossa conversa hoje, que é a ideia de que, assim, a imaginação, ela parte, né, principalmente dessa perspectiva do Vygotsky, ela parte da minha experiência. E Sim, aí, ou seja, eu consigo imaginar a partir das coisas que eu conheço, dos livros que eu li, dos filmes que eu assisti, das pessoas com quem eu conversei, do contexto onde eu cresci, da época, né, do contexto político, econômico, social, etc. Eu enxergo o mundo por essa lente. E aí a imaginação, né, então para o Vygotsky, pegando lá aquelas 4 formas de relação da imaginação com a realidade, a gente tem, né, a reprodução, então também essa ideia de que a memória também é acessível via imaginação. Isso é uma coisa que às sim, vezes a gente não se dá conta, né? De que sim, assim, quando você se lembra de alguma coisa, você se lembra através da imaginação. E sim. cada vez que você se lembra, você ressignifica porque você está num momento diferente do seu desenvolvimento, da sua vida. Então, cada vez que você acessa uma memória, você pensa aquela memória de um lugar diferente, Sim, né? você imagina o que Mas aconteceu. você imagina o que aconteceu, exatamente. E aí, então, eu tenho a reprodução, então, coisas que eu aprendi e eu aprendi que aquilo funciona daquela maneira, e isso é importante para eu imaginar o que pode vir a acontecer. A gente tem as possibilidades de combinação, então, a partir do que eu conheço, eu recombino os elementos e crio algo novo. Então, por exemplo, né, apesar da gente nunca ter, sei lá, vivido na época da Segunda Guerra Mundial, ainda assim eu consigo imaginar o que pode ter sido o sofrimento das pessoas ao passarem por essa situação, né? Sim, Então tem a combinação. Aí a gente tem como terceira forma o enlace da emoção com a imaginação, ou seja, o meu estado emocional compreende o que eu estou imaginando e vice-versa. O que eu estou imaginando compreende também, constitui o meu estado emocional. E a quarta forma, que é a criação de fato, né? A objetivação do que eu imaginei. Então, quando eu escrevo um livro, quando eu pinto um quadro, quando eu escrevo uma poesia, essa materialidade passa a fazer parte da cultura e, portanto, passa a fazer parte do imaginário de outras pessoas.
Sim, aí né? volta Então, o assim, ciclo, né? e aí volta. Então, por isso que é coletivo, né? Necessariamente é coletivo. Então, cada vez que a gente produz algo novo, a gente também está constituindo o desenvolvimento de outras pessoas. Então, assim, eu só estou fazendo esse guarda-chuva na nossa discussão, assim, para que todo mundo esteja mais ou menos no mesmo barco, porque daí a gente chega num ponto, né, Má, que é assim, quanto mais ampla a minha possibilidade de experiência, mais eu consigo imaginar também coisas diferentes. Então, mais possibilidades de combinação eu tenho. Então, quando a gente tem novas experiências, novas vivências, e muitas vezes pela via da arte, a gente também amplia a nossa possibilidade de imaginar. Imaginar o futuro, imaginar uma vida diferente para nós, né? Imaginar um mundo, uma sociedade diferente, por exemplo. Qual que é a importância que você acha que isso tem, pensando como psicólogo e na tua atuação profissional, seja com os adolescentes, seja com adultos? Qual que é a importância que você acha que isso tem de o psicólogo atuar de forma a tentar instigar a imaginação para que novos caminhos sejam criados, sabe? Como é que você percebe isso na prática? Eu fiquei pensando, né, sobre a imaginação hoje, enfim, e eu vou arriscar dizer alguma coisa aqui, mas eu acho que é aí que está a linha essencial da atuação do psicólogo, da nossa atuação em qualquer contexto. Porque se a gente não atua para ampliar as possibilidades, não que a gente vá ampliar, mas de mostrar que existem outras possibilidades, seja na clínica, seja com os adolescentes, seja em qualquer contexto que a gente está, né? Se a gente não amplia as possibilidades, porque normalmente o que chega para a gente na escola, vou dar o exemplo da escola, por exemplo. Ah, essa sala é a pior sala da escola. E aí a gente chega lá, e aí se a gente não amplia, porque é isso também os adolescentes, as crianças, têm isso consolidado ali, cristalizado. Se a gente não atua de modo para ampliar essa compreensão de que eles não são. Eles podem até ser a pior sala da escola, mas não são só a pior sala da escola, aí a gente não está fazendo nosso trabalho. E aí quando eu falo na clínica também, né? Que a importância da imaginação, porque como que como que a pessoa pode pensar outras possibilidades? Eu tô tentando pensar um exemplo aqui abstrato assim na clínica que chega, por exemplo, é, é, hoje não estou conseguindo passar na prova de carro, por exemplo. Tipo, e aí, o que eu faço? E aí a gente vai trabalhar para ampliar essas possibilidades. E aí, falando agora especificamente sobre um pouco, voltando para minha pesquisa, né, e tudo mais, eu acho que fica muito claro, depois eu vou publicar, quero terminar a dissertação, enfim, todo mundo vai ler, mas algumas coisas que eu tenho discutido junto com a Vera, que é minha orientadora, que é a importância dessa experiência, dos encontros que foram promovidos por você, né, Gui, que a gente fez com esses alunos, para poder ampliar as possibilidades, né? Porque tem várias falas dos adolescentes, dos jovens que a gente fez as entrevistas, que foi que só depois que eles tiveram acesso por via de filmes, de palestras, de coisas que você fez na escola, que deu essa experiência, que eles puderam imaginar, tipo, quero ser, sei lá, tô tentando lembrar um exemplo aqui, quero ser veterinário, por exemplo. Só foi por conta de ter tido uma experiência. E aí eu fiquei lembrando até da minha própria história, assim, que eu, na psicologia, eu não, eu não conhecia nenhum psicólogo, nunca tinha conhecido nenhum psicólogo, assim, durante a escola, enfim. E aí, quando eu estava no último ano da escola, uma amiga minha estava na graduação da PUC de psicologia. E aí eu falei, cara, legal. Tipo, fui lá, mas tipo, nem sabia muito bem o que fazia um psicólogo. Tipo, eu sabia que ela fazia psicologia e falei, vou lá. E aí, no fim, eu me descobri, enfim, melhor coisa que eu fiz da minha vida, mas foi na minha experiência, né? E não, eu tô falando de experiência cotidiana também, né? Para além da arte também, tô falando um pouco isso. Uhum. Chegou Não, aqui. perfeito, perfeito. Eu acho que tem um ponto, né, em relação a isso, principalmente quando a gente está falando de adolescentes, mas acho que não só de adolescentes, né, acho que pensando nos adultos também, muitas vezes a fonte de sofrimento também provém da imaginação, né, do que eu imagino
que deve ter acontecido, que deve ter motivado determinado comportamento, ou que eu imagino que vai ser o meu futuro, né? Então, acho que essa questão da imaginação é muito interessante, e pensar que a imaginação tem relação com a memória e tem relação com a experiência. Então a gente volta para esse ponto, né? De assim, tá, então quanto mais experiências, mais memórias, maior a capacidade de imaginação também. E aí maior capacidade de imaginação de imaginar coisas diferentes do que as coisas que estão postas. Porque eu acho que isso pode parecer simples, mas eu acho que não é, sabe? Quando a gente pensa assim, eu ouvi muito isso, né, assim, durante o meu trabalho com os adolescentes, que assim, olha, o que eu vou fazer quando eu terminar a escola? É, Bem, quando eu olho aqui para o meu lado, eu vejo que meu tio é marceneiro, eu vejo que o meu pai é pedreiro, eu vejo isso, eu vejo aquilo, e eu vejo uma realidade. E aí eu passo a espelhar muitas vezes essa realidade. É claro que ao ter acesso a outras coisas, sei lá, mesmo pelo YouTube, por filmes e tal, eu posso almejar coisas diferentes. Mas muitas Aham. vezes eu caio numa posição de que assim, tá, o que eu vejo como referência para mim? E aí eu Sim, vou tomando as decisões para minha vida e assumindo aquilo também, né, para minha própria vida. E aí eu acho que ao utilizar, ao colocar em enfoque o campo da imaginação, e aí a gente usar a arte para, como a Rafaela está falando aqui, né, como a gente pode estimular a imaginação nesse contexto pandêmico. Então, a arte é uma grande ferramenta para isso. Para a gente sim. imaginar, para a gente agilizar a imaginação, né? Então, quando eu assisto um filme, por exemplo, e eu me transporto para o filme, eu me reconheço no personagem ou me solidarizo com o personagem, por exemplo, eu tô agilizando a imaginação de alguma maneira, né? Pensando numa realidade que não está dada diretamente aqui, né? Que não é uma realidade concreta, né? Sim, Direta sim. do meu cotidiano. Então, assim, eu fico pensando, Má, que a gente na psicologia discute pouco sobre imaginação ainda, sabe? Sim. Pensando que quando a gente está num contexto de psicoterapia, a imaginação está agindo, tanto sobre memórias quanto sobre possibilidades de futuro e relembrando situações, imaginando que pode ser diferente. Quando a gente está na escola, a gente, como psicólogo, está agilizando a imaginação o tempo todo, em qualquer contexto, na verdade, né? E a gente discute pouco, e eu acho que muitas vezes a imaginação está associada com a fantasia, né? Exato. Como se a imaginação atrapalhasse um pouco a rotina da lógica do cotidiano, né? Então, assim, para de ficar aí imaginando as coisas, vai trabalhar, por exemplo, né? Aham. Como se a imaginação fosse só limitada a essas condições. Sim. Você sabe que eu estava assistindo uma entrevista do Emicida hoje, e ele estava falando sobre a necessidade da gente pensar um mundo diferente, né? De pensar um mundo, por exemplo, mais sustentável, que não, enfim, agrida tanto o meio ambiente, etc. A imaginação está na base disso, né? Está na base tanto da construção coletiva, de que, olha, nós precisamos pensar uma coisa diferente, quanto no campo de que, bem, quando eu estou imaginando que as coisas precisam mudar, é porque, como eu estou enxergando hoje, me mostra que o futuro, a minha imaginação sobre o futuro também não é boa, né? Sim, Então, é uma projeção, né, tanto um movimento de recuperação, quanto um movimento do passado, quanto um movimento de projeção futura, né? sim, E aí eu sim. fico pensando muito sobre isso, assim, sobre o que nós, como psicólogos, precisamos fazer para retomar a imaginação para o centro do debate em muitos lugares, Sim. sabe? E colocar assim, olha, é, é fundamental que a gente traga a dinâmica da emoção, dos afetos e da imaginação para o nosso cotidiano. Enquanto a Sim, gente não fizer isso, a gente vai ficar preso ao que está dado, né? E sim. aí E aí as não, coisas continuam. não transforma, né? Porque se fosse para. Fica no âmbito adaptativo, né? De se adaptar às condições que estão dadas, enfim. E o Vygotsky cita também sobre a importância da imaginação, ele cita o Isaac Newton, né? Que para ele pensar toda a teoria dele foi imaginação. Ele cita outros grandes cientistas, assim. E aí a gente entende que a imaginação não é essa vilã assim que afasta da realidade, mas ela possibilita transformar a realidade, né? Eu estava lendo a tese da Eveline, Eveline Barbosa, né, que é do grupo, de 2017, e tem uma frase que ela colocou que eu fiquei assim, que é demais, assim, até deixei anotado aqui, que é:
quanto mais desenvolvida for a imaginação do sujeito, maiores serão as possibilidades de ser livre. E aí, Exato. liberdade, que é um, talvez pode ser para outra, mas a gente não está falando de liberdade. Sim, Enfim. sim, sim, Mas, exatamente. enfim, eu acho que é isso, porque acho que a Fernanda fez uma pergunta aqui, como trabalhar projetos de vida com adolescentes em situação de vulnerabilidade social que não tem perspectiva. É claro que quando a gente está falando de transformação, a gente não está falando de ilusão, no sentido de desconsiderar as condições sociais, a desigualdade, o país desigual que a gente vive, o desmonte que a gente vive na educação e etc. Mas eu acho que quando a gente está falando de adolescentes, está falando de pessoas da periferia, estou falando também que é do lugar, sou de escola pública também, enfim, tive toda essa vivência, eu acho que é, ao menos, pensar a possibilidade de. Porque eu acho que quando fala de desmotivação, de não quer nada da vida, eu acho que tem um ponto que é não saber, nem conhecer essa possibilidade de vida, assim. Porque, por exemplo, se eu estiver falando assim, a minha pesquisa tem como objetivo levar os adolescentes, ou enfim, os jovens, a fazerem faculdade. Eu vou estar. Não vai estar correto. Porque, assim, a pessoa tem que ter a escolha de poder fazer ou não. Mas por ela. E aí isso é liberdade. Entendeu? Então, Uhum. acho que eu, eu vi a pergunta dela e lembrei um pouco das discussões que a gente já teve, né? Sim, sim. Exatamente, exatamente. Bem, estão tendo vários comentários Tem aqui. um A gente monte de talvez não dê conta perguntas. de ler tudo, mas ó, vamos lá. A Fernanda também comentou que imaginação é muito importante para a prevenção de lesões e também na reabilitação de atletas. Boa. Aí depois, mais embaixo, ela falou: a imaginação pode ser uma possibilidade até na reivindicação do território que quer. Sim. Sim. Me angustia o fato da ausência de políticas públicas para os adolescentes, sem dúvida. Inclusive, essa pode ser uma outra discussão de uma outra live, porque né, tem muita coisa para a gente conversar. Depois tem uma outra pergunta aqui. Podemos dizer que imaginação é uma articulação entre as funções psicológicas superiores? Ou ela seria uma função psicológica superior? Então, essa é uma discussão que existe, mas a princípio a gente parte da compreensão de que a imaginação é uma função psicológica, né? Claro que quando a gente está percebendo, quando a gente está analisando dessa perspectiva do Vygotsky, da psicologia histórico-cultural, a gente analisa tudo em sistema, né? Então, não dá para falar de pensamento isolado fora do sujeito, sem falar de memória, de percepção, de atenção, de imaginação. A gente Mas é faz uma esse função corte até para psicológica. falar, assim, a gente está falando de imaginação, mas está Exatamente. falando de todas as funções aqui, né? Exatamente. Então a gente está falando de um sistema, né, no final das contas. O que eu acho que é tão importante da gente trazer aqui é que, assim, quando a gente usa, por exemplo, a arte para agilizar a imaginação, a gente está usando uma ferramenta que pode promover, como o Matheus disse, a transformação da realidade. E eu acho que essa é uma das questões mais revolucionárias da imaginação, que a gente também não se dá conta, né? De que, assim, com base nisso, a gente consegue imaginar outros mundos, outras realidades, outras possibilidades, e a partir disso a gente também passa a se articular. Então, assim, eu acho que tem uma questão que é fundamental nesse ponto, que é o seguinte: não é só uma questão de atuar no presente e aí a gente construir o que está sendo, o que está acontecendo agora coletivamente, e aí quando eu atuo, eu transformo e também sou transformado. É isso também. Mas a gente não pode perder a dimensão temporal, né? A gente Sim, não pode perder que a minha atuação no presente está sustentada na minha compreensão do passado e na minha imaginação também em relação ao futuro, sim. né? Então, assim, a depender de como eu imagino o futuro, eu vou atuar no presente querendo chegar naquele ponto, por exemplo, ou querendo me afastar daquele ponto também, né? Então, a dimensão temporal é fundamental para a gente analisar como eu atuo hoje na minha realidade, como eu constituo as minhas relações, como enfim, como eu me relaciono com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus amigos, né? Se eu imagino algo para o futuro coletivamente construído, eu também vou encarar o coletivo de uma maneira diferente. No Inclusive, presente também, né? no presente, exatamente. E isso é uma das coisas que a professora Ana Stetsenko discute, por exemplo, né? Que olha, é uma atuação, mas é uma atuação visando um futuro.
É uma Sim. atuação que tem uma agenda. E aí, Ma, eu acho que a gente entra numa outra questão que eu acho que também é fantástica, que é entender o seguinte, tá, se eu posso pensar desse ponto de vista sobre as minhas próprias ações, eu também posso analisar sobre as ações dos outros. E aí a própria Ana Stetsenko vai falar que todos nós temos uma agenda, Aham. né? Então, por exemplo, quando a gente observa o atual governo, qual é a agenda do atual governo, né? Então a gente passa a descolar a nossa percepção também só do presente e a gente também passa a transitar entre passado e futuro, né? Então, qual é a agenda? O que que ele busca? O que que vai ser alcançado, né? O que que é defendido? Então, eu acho que isso é muito interessante quando a gente pensa também na nossa prática como psicólogos. Quando a gente está atuando, o que que eu imagino para aquele cliente? O que que eu imagino para a pessoa que eu atendo, para o adolescente com quem eu estou trabalhando na escola, né? Sim. E aí faz de nós profissionais que estão sempre atuando, estou pensando nisso agora, inclusive, mas Aham. assim, profissionais que estão sempre atuando no potencial de transformação também, né? Na possibilidade de criar algo novo também. Sim, sim. Não, tô pensando, porque até o termo agenda, a gente normalmente coloca numa pauta, ou agenda política, agenda, e aí fica uma coisa muito ampla, né? Mas a gente, enquanto sujeitos políticos também, que é o que o Marx defende também, que nossa ação no mundo é política, então eu acho que é exatamente isso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, o que a gente vê crescendo muito nessa lógica por exemplo, da psicologia neutra. Não existe psicologia neutra, não existe ciência neutra. A gente tem sim uma agenda, a gente tem sim um objetivo e a gente tem um horizonte, assim, por exemplo, vou falar um pouco do que eu penso quando eu pensei o trabalho, quando eu estou agora ainda no mestrado, pretendo ir para o doutorado, é o que eu penso que eu olho para minha história enquanto aluno de escola pública, que é o meu passado, das coisas que foram me constituindo. Eu olho das coisas que me aconteceram, familiar e, enfim, com todos os outros contextos. E aí eu falo, cara, eu quero levar essa transformação de alguma forma, mesmo que micro, para poder os adolescentes da periferia de escola pública, terem possibilidade de pensar algo diferente. Porque, assim, quando a gente pensa que, enfim, em síntese, é promover transformação. A atuação é para transformar, né? E aí, outro termo da Ana Stetson também, que é posicionamento ativista transformador, né? Sim. Você sabe que isso que você falou agora me lembrou de uma conversa que, inclusive, tem uma live gravada aqui no Instagram também, com o Rafa Dutra, sobre o compromisso social da psicologia, né? E o quanto dessa questão de compreender que não existe neutralidade, né? Essa é uma discussão tão atual e tão necessária, né? No sentido de que, às vezes as pessoas falam assim, não, mas isso aqui é muito ideológico, né? Ah, isso Uhum. aqui tem Ai, ideologia. E, tipo, meu querido, tudo tem ideologia, né? Por mais que você não declare a sua ideologia, tudo tem ideologia, né? Então, fazer pesquisa tem ideologia, psicologia tem ideologia, tudo tem ideologia, né? E se você não decide de que lado do muro você tá, alguém decide por você, né? Então, assim, já está decidido, na verdade. E aí eu acho que, assim, é interessante... Hã? viu? A Ju falou, toda ciência que diz neutra está posicionada a favor dos interesses dominantes. Então, pois é, né, Ju? A Ju também é uma parceiraça também, tá fazendo doutorado. É isso, né? Então, assim, eu acho que a imaginação possibilita que a gente pense isso também, né, Mar? Possibilita que a gente pense, compreenda melhor o que está acontecendo também. Quais são os movimentos, né? Macro e micro, né? Então, macro-relacionais e micro-relacionais também. Então, assim, eu posso pensar do ponto de vista dos movimentos políticos, da década, etc. E eu posso pensar das minhas relações cotidianas, né, do convívio com as pessoas. Eu queria, mas assim, que a gente tentasse, porque a gente já, inclusive, já está caminhando para o final da nossa É, conversa, passa muito. passa muito rápido. Mas assim, eu queria que a gente tentasse trazer para uma dimensão mais prática, sabe? Então, por exemplo, né, a Rafaela tinha perguntado aqui do como agilizar a imaginação nesse contexto de pandemia.
Então, assim, eu queria que você trouxesse, se possível, um pouco da sua experiência, de como é que tem sido, por exemplo, o mesmo uso da arte, mas dessa atuação online, né? Tanto dos atendimentos quanto das atividades que você fez com os adolescentes, usando a arte e tal. É, Como é que você vê essa dimensão da imaginação no trabalho online? E o que você vê de possibilidade de ferramenta, de coisas que a gente pode fazer, que a gente pode articular, para que inclusive as pessoas que estejam acompanhando aqui possam ter não um passo a passo, mas assim, possam ter uma dimensão melhor de como é que esse trabalho pode ser feito, sabe? Aham, sim. Eu acho que, falando da psicologia e falando eu recém-formado, né? Eu terminei a faculdade e veio a pandemia, né? Então, acho que tem tudo isso, mas eu acho que o online, ele tirou algumas coisas da gente, né? O físico, os cheiros e as expressões, o corpo inteiro, né? E aí, quando a gente se viu tendo que fazer, enfim, o nosso compromisso com a escola, né, de fazer intervenções, etc., a gente acho que a gente foi aprendendo com a prática, né? Então, o Gui viveu isso também, de ir testando materialidade, de ver qual que dava certo, qual que dava errado, colocar vídeo, travava tudo, a internet enroscava. Opa, bati a mão aqui. A internet enroscava, enfim. Mas eu acho que hoje, falando de modos online, pandemia, etc., eu acho que as materialidades visuais, que são pinturas, fotografias e até mesmo músicas, eu acho que os vídeos, principalmente quando você está falando às vezes, videochamadas, etc., dá uma travada, assim, dependendo da conexão, etc. Mas falando principalmente de imagens, eu acho que pinturas e quadros, tem um site que chama WikiArt, tem as materialidades tipo, muito boas lá, em boa qualidade, que isso é uma coisa importante também, né? Quando a gente fala de materialidade artística, da arte em si, ela desde o início ela é pensada com um propósito, né? A gente escolhe lá, por exemplo, A Noite Estrelada do Van Gogh com o objetivo que a gente estava pensando lá. E aí, quando a gente pensa esse objetivo, a gente tem que ter esse cuidado também, e eu aprendi isso com a Vera também, porque, cara, você tem que levar da melhor qualidade possível. Então, a Fer estava aqui, eu lembro também de que a gente tentou passar uma música uma vez também com os adolescentes, deu tudo errado, travou tudo, e a gente foi testando como fazer isso, né? E aí, eu acho que isso é o primeiro ponto, a gente garantir a qualidade dessa materialidade artística para a gente poder mobilizar os adultos e adolescentes, etc. Para a gente poder. E aí, uma outra coisa que eu acho que a gente tem que investir mais online é a fala. É o falar mesmo. Porque, às vezes, eu acho que a expressão, mesmo no online, ela não é tão forte assim quanto numa sala de aula. Porque eu fico pensando, por exemplo, no meu estágio. Se um adolescente falasse alguma coisa, uma expressão já mobilizava ele a, tipo, explicar um pouco mais sobre o que ele estava falando. E aí no online, não. Você fala, fulano, você pode falar, tipo, vou dar um exemplo aqui. A gente fez uma intervenção, a gente está acabando o tempo, mas enfim. A gente fez uma intervenção, usou um quadro da Frida Kahlo que chama Eu, Meu Pai e Meus Avós. E aí um dos adolescentes pegou e falou: esse quadro aí tem a ver com na época que não tinha briga, que não tinha racismo, que não tinha roubo. E aí a gente falou: tá, mas por quê? E aí a gente foi investindo nisso, né? E aí eu fico pensando que se tivesse no presencial, talvez até a interferência não, mas a participação dos colegas já ia mobilizar alguma coisa ali, né? E eu acho que no online isso fica um pouco mais difícil, mas eu acho que as artes visuais, resumindo, as artes visuais são bastante importantes. E aí na clínica também, enfim, falando sobre uma coisa mais individual, eu acho que a gente tem que investir nessa, enfim, numa boa conexão de internet, etc., mas na fala mesmo, né? De tentar pegar isso, porque é o que é a linguagem que a gente está tendo hoje, né? Foi até um dos trabalhos que a gente apresentou, eu, o Rômulo e a Ju, a gente apresentou num evento que teve ano passado, que a gente chamou de... como que era o nome? Era alguma coisa assim, vocês me escutam?
porque é uma pergunta muito feita. Tipo, eu entrei na Uhum. live aqui e eu falei, vocês estão me escutando bem? E aí, Sim. eu acho que até uma coisa que eu fico imaginando que eu tenho na minha imaginação que ano que vem a gente possa minimamente voltar à escola, voltar a encontros presenciais, eu fico pensando o quanto que aí é um processo inverso de eu me readaptar, de readaptar no sentido assim, de transformar a minha prática para poder transformar a realidade, né? Uhum. Você falando, eu fiquei pensando em duas coisas que eu acho que complementam o que a gente estava conversando. A primeira é a importância do coletivo para agilizar a imaginação. Então, Sim, assim, é. o quanto que quando eu estou sozinho, eu posso imaginar algumas coisas, mas quando eu tenho questionamento de outras pessoas, de outras perspectivas, de outros pontos de Outras vista, compreensões, né, da mesma outras arte. compreensões, o quanto que isso enriquece a minha própria imaginação, né? O quanto isso enriquece a minha própria percepção da realidade. Então, assim, isso traz, inclusive, uma dimensão política e ética para esse trabalho com a imaginação, no sentido de que, olha, quanto mais a gente fizer isso coletivamente, mais rico vai ser. Quanto Sim. mais espaços de. Sustenta-se aí a minha defesa da construção de espaços de diálogo, mesmo aqui no Instagram, por exemplo. Aham. Né? Então, assim, é, é isso, ouvir as pessoas falar, ouvir diferentes pontos de vista, ouvir diferentes perspectivas, amplia a minha possibilidade de imaginação, amplia e potencializa, consequentemente, o meu desenvolvimento. Sim, Talvez seja esse o ponto, né, que resume a nossa live, né, assim, sim, de é, potencializa o meu desenvolvimento, né, porque eu posso aprender coisas novas e se a gente pega da perspectiva da psicologia histórico-cultural, a aprendizagem gera desenvolvimento. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu imagino, mais eu me desenvolvo e mais as coisas se ampliam, né? E aí, o sim, quanto que, se a gente pensar no próprio movimento das redes sociais, de ficar só mostrando pra gente as mesmas coisas sempre, o quanto que isso parece que limita também a possibilidade de imaginação. Porque daí eu sim, só vou para um mesmo campo, eu só olho para o mesmo lugar, eu só tenho os mesmos estímulos, né? Com esse modelo como o algoritmo, por exemplo, funciona. aham, Então, olhar o diferente, abrir espaço para o diferente, para outras opiniões, para outras perspectivas, enriquece a minha própria imaginação e potencializa o meu desenvolvimento. E sim, aí, relacionado a isso, só para fechar esse ponto, eu também fiquei pensando que, ao fazer esse movimento de imaginação, de imaginar coletivamente, o quanto que isso também favorece um movimento de empatia pelo outro. sim, Porque, por exemplo, se eu vejo que o outro está passando por um momento de sofrimento, e aí eu vejo muito isso na clínica, por exemplo, né? A minha maior capacidade de imaginação favorece o meu sentimento e a minha emoção de empatia em relação àquela pessoa por imaginar o que ela deve estar passando. E aham, eu acho, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a psicologia, a formação em psicologia, traz muito isso pra gente, assim. Essa esse lugar de assim, eu preciso entender o sofrimento do outro da perspectiva do outro. E isso sim, só me é acessível pela imaginação. sim, Porque eu nunca vou conseguir viver o que você viveu. Eu nunca vou conseguir ter a experiência de ser mãe, por exemplo. aham, Só que pela via da imaginação, eu consigo imaginar e ter uma empatia sobre qual é a alegria dessa pessoa, por exemplo, né? sim. E aí eu posso compartilhar dessa alegria com ela, ou dessa tristeza com ela. E isso, consequentemente, fortalece o nosso movimento coletivo, né? E aí, Guiz, falando isso da arte, falando isso, eu pego o gancho para falar sobre a arte, né? Que o quanto que a arte ela possibilita a gente viver essas emoções de modo seguro, né? Que que por exemplo, quando você tá assistindo um filme e alguém morre, de algum modo você vive o luto ali, enfim, e aí você pode viver aquilo de seguro, porque assim, não morreu de alguém de fato, na realidade. Mas o sentimento, etc., são verdadeiros. O Vygotsky tem um exemplo que ele fala é um exemplo de uma criança que quando chega acho que no quarto e tem uma vassoura pendurada, acho que tem uma vassoura com um pano em cima. Eu tô criando, mas acho que não é bem esse exemplo. E aí ela acha que é um fantasma.
a gente Uhum. entende que a realidade concreta ali não é um fantasma, mas o que a criança viveu, etc., as emoções são verdadeiras, né? E aí eu fico pensando da importância da arte para a gente conseguir acessar e ampliar esses processos empáticos, assim, né, na nossa vida. Porque, por exemplo, eu tô lembrando de quando a gente assistiu aquele filme Meu Pai, que acho que é O Pai, não lembro agora o nome do filme, que a dimensão de ampliações, de compreensões que a gente teve, mas que aquele filme possibilitou eu viver como que seria eu ter alguém próximo que está passando por alguma demência, alguma coisa. Mas ninguém Uhum. estava passando, de fato, da minha vida. Uhum. Mas Uhum. por via da imaginação eu consegui acessar aquele sentimento, aquela emoção, né? E assim, bem, daria para a gente ficar aqui mais muito tempo ainda conversando, né? Mas É, só a última coisinha, e ah, para voltar naquilo do grupo, só para a gente encerrar, eu fico pensando até na live mesmo, porque assim, a gente pensou alguma coisa previamente, um roteiro, alguma coisa, e aí eu e você já é um coletivo, né? Mas aí a intervenção do pessoal aqui colocando, falando, fazendo perguntas, etc., já foi transformando, né? E já foi ampliando, e a gente está falando de coisas que eu não imaginava falar. Então, do poder do coletivo para exato. sair dessa. Do que está estabelecido ali, né? Do que tá Exatamente. E aí, pela experiência, você consegue, consequentemente, imaginar outras coisas das próximas vezes, né? Sim, exatamente. Omar, e assim, eu só queria terminar comentando também que o quanto que isso tudo, né, assim, cada vez que eu faço uma live aqui, que eu abro um espaço para conversar, eu me dou conta mais disso, assim. O quanto que esses espaços de diálogo fazem falta para gente. Porque o quanto que é difícil, né, e que a gente vê hoje, a polarização da política, né, a falta do espaço de diálogo, a falta do espaço de escuta, e o quanto que isso vai nos drenando também psicologicamente, né? As pessoas tendem, eu acho que a fazer, as pessoas assim, no senso comum, eu acho que tendem a fazer uma defesa muitas vezes da, da degradação da saúde mental como se fosse um movimento individual, né? Uhum. Só que quando a gente olha para esse sistema, para como as coisas estão organizadas, quando a gente vê o próprio funcionamento das redes sociais, quando a gente vê, enfim, toda essa situação pela qual a gente está passando, a gente vê que tem uma organização sistêmica também e contextual que vai degradando isso, né? Que vai levando às vezes a gente para baixo, vai levando, vai provocando essa desesperança em relação ao futuro, vai fazendo com que a gente vá padecendo, como diria o Spinoza, né? Uhum. Então, assim, eu acho que fazer bons encontros e Exato. imaginar futuros diferentes e, e saber que tem mais gente na luta e na resistência com a gente, eu acho que aumenta a nossa potência de ação, porque a Exato. gente passa a entender que a gente não está sozinho e que é possível mudar, é possível transformar as coisas se a gente coletivamente se organizar, né? Então eu queria agradecer muito a sua participação, cara. Não, E assim, foi um encontro assim, e aí eu tô pensando, né, que para quem não sabe, mas eu e o Gui, a gente fez as contas, a gente tem 5 horas por semana, né, Gui, de de estudo estudos, enfim. junto. E, e aí, mas do quanto que às vezes a gente conversa um monte de coisa e é em outro contexto, mas fazer aqui na live, acho que a participação do pessoal, enfim, desse bom encontro que a gente teve, realmente aumenta a potência, aumenta o Spinoza, eu acho que diria que foi um bom encontro mesmo, porque a gente tá discutindo, enfim, sobre o ser humano, né? Sobre como o ser humano pode ser livre. E aí eu acho que é um pouco isso, né? Do que o Spinoza falava, enfim, que é o filósofo, dessa liberdade, que é da gente entender as, as causas inadequadas e adequadas, e a partir daí a gente ir transformando. Mas, enfim, isso eu acho que Exato. é para outra live. Para outra live. Omar, só deixa aqui então para as pessoas saberem, você está com um perfil profissional agora, É. e aí qual que é o seu plano para esse perfil? Como é que você está pensando? Eu fiz esse perfil faz um tempo que eu estava pensando já, que eu estava. Primeiro, eu não quero virar um acadêmico fechado na academia só, e aí eu falei, vou criar esse perfil primeiro também para compartilhar um pouco do que eu tenho estudado, minha trajetória na academia, eventos científicos que tenho participado, às vezes para fazer live, etc.
Também tem alguns atendimentos também na clínica, também faço alguns. Minha maior dedicação hoje é no mestrado, na academia, mas também faço. E, enfim, é para eu compartilhar sobre essa vida de psicólogo, assim, nada com receitas prontas, nada com vou resolver a vida, porque eu acho que a psicologia colabora com o mundo, acho que nessa troca, né? Então, acho que é um pouco isso. Acho que a minha intenção foi essa. Então, a Maísa está aqui, minha noiva, ela que me motivou também a criar isso, que ela fala, você tem um monte de coisa, você precisa compartilhar e tal. Então, fica o meu agradecimento aqui também. Muito bom, cara. Feito então, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a live, a Renata aqui, eu acho que algumas pessoas também chegaram um pouco depois, mas não tem problema, teremos outras lives, outras conversas. Exatamente. Queria agradecer a todo mundo que comentou, que mandou pergunta, que deu a curtida aí, enfim, é isso. A gente, quanto mais a gente se fortalecer no coletivo, melhor é e mais a gente consegue caminhar, né? Valeu, Exatamente. gente. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. Boa semana para todo Vamos mundo e lá, a vamos para gente as próximas. feito, então, combinado. E aí a gente vai conversando por aqui. Valeu, gente. Tá bom, Até então. mais. Tchau, gente.